Assim eu visto a minha vilania despida. Uso os trapos dos livros sagrados e finjo-me de santo, sempre que demonizo. Cometo um crime e sou o primeiro a clamar por justiça. Os males que faço em segredo, faço cair sobre os ombros dos outros. Desde que um ninguém se tornou um nobre, muitos nobres se portam como ninguém. A consciência é apenas uma palavra que os covardes usam para amedrontar os fortes. Que nossos braços sejam a nossa consciência e nossas espadas as nossas leis. No ar, Cicadeiro. Ricardo III. Ou Frank Underwood. Welcome to Washington. Underwood, ok. O nome do personagem do House of Cards, o político matreiro, né? O personagem do Kevin Spacey. Kevin Spacey. O sobrenome é bem capcioso, como se dizia alguns anos atrás. Underwood, que é um sobrenome parece que bastante conhecido nos Estados Unidos, foi até sobrenome de candidatos à presidência da República, mas tem algumas outras possibilidades. Underworld, né, submundo, e underworld, palavra subliminar, não sei se existe essa palavra underworld, mas ela lembra bastante porque é um pouco da atmosfera da série da Netflix, que é a mensagem subliminar o tempo inteiro. No texto original, a palavra significava under the thicket, quer dizer, bem próximo à terra, e sem esquecer que thicket também é a chapa eleitoral. Ah, sim. Então, mas fala um pouquinho de House of Cards, que é um seriado da Netflix, de enorme sucesso. Ela está quase empatando com Walking Dead, que é o seriado mais visto no planeta. A Netflix fez essa aposta há 3 anos atrás, 2 anos, acabou de colocar a 3ª temporada. Não, a terceira agora? A terceira agora acabou de ser colocada. A Netflix encontrou uma estratégia bastante atraente, que é colocar a temporada inteira, então a gente não precisa ficar esperando cada semana para ver o capítulo. Trata do mundo político norte-americano, Partido Democrata. Eu acho que eles escolheram o Partido Democrata exatamente por ser um partido supostamente mais preocupado com o social, mais preocupado com investimento estatal. Mas você acha que a série é política ou é humana? Veja, eu citei o Ricardo III do Shakespeare, porque de alguma maneira as questões do Ricardo III são todas humanas, ainda que ele lute o tempo todo pelo trono e por uma ascensão, por um reconhecimento, por um desejo de ser amado pelo povo, independente de quem ele Eu acho que a questão da série é a questão que ele coloca no primeiro capítulo, que ele fala para o espectador. É uma das grandes estratégias aí dos roteiristas, é que o personagem do Kevin Spacey fala com a gente o tempo inteiro, provocando essa intimidade imediata. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Né, a gente fica amigo dele obrigatoriamente. Porque ele fala... Isso, de alguma maneira, emula os solilóquios shakespearianos. Sem dúvida. Isso é o que o Hamlet faz, é o que o Macbeth faz, é o que o Banquo faz, é o que o Romeu faz, e é o que o Ricardo III faz também. Sim. A pergunta que ele faz para o espectador, uma das primeiras perguntas quando ele se refere a um personagem, esse tolo está preocupado com o dinheiro. E é uma bobagem, porque o que vale mais, o que importa mais para o ser humano é o poder. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. O que dá mais prazer? O poder ou o dinheiro? Os tolos acham que é o dinheiro. Eu acho que essa é uma sacada muito boa, assim, no sentido de dizer, olha, é isso mesmo, com o poder você nem precisa do dinheiro. Concordo com o personagem, com o Frank. Eu acho que a questão da série é o poder, não o dinheiro, e nem a questão humana de uma maneira geral, porque a gente não sabe de onde ele vem. Aliás, é um bom filão. Ele está sempre mudando a história dele, é sempre uma ficção. Ele conta uma história do passado
e vira pra gente e fala, mas nunca aconteceu isso, é tudo bobagem. Né? Tem vários elementos biográficos falsos, né? De dicas falsas, então e a gente não sabe de onde ele vem e de onde veio esse casal. É uma ficção, uma construção deste casal fantástico, né? Que é o Kevin Spacey e a Robin Wright. O nome dela é Claire no seriado também, acho que é uma piada o nome Claire, né? Porque não tem nada de clara, ela é totalmente obscura, é uma personagem sombria, sempre com aquela cara de paisagem que ela faz, né? Sempre com um sorriso. E é capaz de, num momento, falar eu te amo pro grande amor da vida dela, que não é o Frank, é um amante, e num capítulo logo depois ela fala, se você não fizer o que eu quero, eu acabo com a sua vida. Então tem essa característica, essa esposa dele. Então penso que o principal momento aí, teórico da série, se a gente for assim dizer, o eixo é o poder, a questão do poder. Veja, eu poria algumas outras questões. Você, em discussões anteriores, afirma que o Frank é gay. Isso nunca é muito explicitado na série. É colocado de uma maneira muito sutil, no sentido de que ele faz qualquer coisa. Então, isso é o que se permitem os reis, os imperadores, os todo-poderosos, assim, que de alguma maneira não tem que dar conta dos seus atos para ninguém, porque eles estão inacessíveis perante a lei, inclusive a lei moral. Isso a gente não pode esquecer, né? Que o rei estava acima de qualquer lei que existisse. O Henrique VIII lá na Inglaterra tornou isso absolutamente presente. Essa é uma outra série interessante, os Tudors, que um dia talvez valha a pena comentar. Mas aí no caso, tudo com muita sutileza, mas ele faz o que ele quer. E o furor dele vem quando ele encontra uma barreira àquilo que ele quer. E é óbvio que o desnudamento político desnuda o homem, e desnuda a mulher, e desnuda todos. De alguma maneira, ninguém lá é nobre. Todos aqueles que no primeiro momento parecem, terceira temporada tem aquela mulher advogada, seria uma procuradora-geral do Estado, e que começa a concorrer como presidente, pelo menos para o Partido Democrata, e se torna tão vil, tão vulgar, tão pronta a agredir com qualquer coisa, como o próprio Frank. Então aí se pergunta, cadê o vilão? Ou aí, cadê o bom? Aí você fala do se pergunta, e a gente fica se perguntando no House of Cards aonde eles querem chegar, porque aparentemente eles chegam aonde eles querem. O poder supremo nos Estados Unidos. E eles querem mais, e mais, e a coisa não acaba. Então, eu acho que uma das questões, talvez, paralela a esse poder é exatamente a pergunta: qual é o limite para o poder? Até onde a gente vai com o poder? E onde é que entra a política? Por que eu acho que é uma série política? Apesar de não ser o foco do Frank. O Frank não é um político, ele é um articulador. Ele é ele quer poder, ele definiu isso na primeira fala dele de significância no seriado, na primeira temporada, é o poder. Isso, mas tem um trabalho político, ou seja, de representações. Ele articula com as representações, as diversas representações dos trabalhadores em geral, que aparecem durante as 3 temporadas, de grupos. A Claire trabalha muito com a questão do feminino, e são trabalhos que dão resultado. Eles passam a noite estudando leis, eles tentam passar leis que são interessantes. Então tem esse trabalho político genuíno, que é de representação de minorias, etc. Mas ao mesmo tempo tem essa ideia do poder como aliado à vilania, que é o casal, é um casal vilão, né? Eles se admitem, eles são homicidas, né? Especialmente ele, que eu acho que é o furo da série. São os 2 homicídios que ainda bem que ficaram na primeira temporada, porque atrapalham um pouco. O segundo homicídio é na segunda temporada. Mas no primeiro capítulo. Então eu acho que fica para trás, nesse começo, o homicídio, porque não é o tema do House of Cards. Eu acho que o House of Cards é exatamente esse. Qual é o limite do poder? Qual é o prazer que pode se chegar com o poder? E aí é que a gente está entrando numa outra fase. A previsão são de 7 temporadas. Eu espero que tenha, tem gente que já não aguenta mais, mas penso que ainda tem bastante material para trabalhar. Você acha que a questão do homem é com o poder?
Nietzsche dizia isso, né? Que a grande vontade era a vontade de poder. Dizem que foi a irmã dele que inventou essa frase, né? A irmã dele, que era nazista, tem muita controvérsia com essa frase do Nietzsche. Mas o Nietzsche colocava a questão, não sei se do poder, mas a questão da coragem, né? Eu acho que é muito mais a coragem como poder, ou algo em torno de não se entregue para aquilo que te enfraquece. O Nietzsche vai contra os filósofos mais clássicos, que colocavam a vontade sempre como vontade de viver. E essa é a transformação, por isso que eu acho que não é da irmã dele, porque é muitíssimo bem definido. Talvez a frase, a síntese da frase. Mas a ideia nietzschiana é de que o homem vive para um poder, até para poder, num certo sentido, viver. Então, essa necessidade de se sentir poderoso, que depois foi dissecado de várias maneiras. Se sentir amado, se sentir pertencendo, sentir-se de alguma maneira inteligente, igual ou superior àqueles que ele admira, sentir-se protegido. Então a questão da potência não é só a potência nesse poder de quem dá ordens, mas esse poder ser humano. Eu entendo o poder como uma Faz capacidade... Sentido, senão a gente está falando de coisas muito diferentes. Eu concordo, mas o tempo inteiro que você estava falando eu pensava de como eu entendo o poder. Penso que o poder tem a ver com essa garantia de sobrevivência. Algo que me dá a certeza que eu vou ter um lugar na continuação da minha vida. Ok, mas você acha que o poder vem dessa garantia? Nós não temos nenhuma garantia de sobrevivência. Quando você, sim, todo mundo sabe disso, mas quando você quer juntar dinheiro, quando você quer galgar posições, ser reconhecido como uma pessoa notável, supostamente o que está por trás disso é uma certa garantia de sobrevivência, que você vai continuar, que você vai ter um lugar. Os essencialistas acham que a gente faz isso para driblar a morte. O homem age como se nunca fosse morrer. Aí eu concordo totalmente com você. Acho que você concorda também. Eu concordo comigo. Tem outro ponto que eu acho que é bem interessante ligado a essa ideia do poder, que é a da vilania, né? É um casal de vilões, e que a gente fica completamente apaixonado por eles. Não tem quem não se apaixone, especialmente pela Claire, que a Robin Wright não vai ter outro papel na vida como o dela. Qual que você acha que é o fascínio que a gente tem por essas figuras de vilões, né? A gente tem uma retomada do seriado norte-americano que começou com a família Soprano. O Tony Soprano, com certeza, é um dos personagens de seriados mais amado. O Jack Bauer do 24 Horas. Nós falamos do Tony Soprano no piloto aí, que está no nosso... que são amados, né? O Hannibal agora, que é respeitado, o Dexter, o Mad Men, o personagem do Mad Men. Você já citou o Breaking Bad. O Breaking Bad também, o Walter White, que é um dos maiores vilões da história dos seriados, e todo mundo... É que eu acho que... talvez seja a minha impressão muito pessoal, eu não tenho outra base que não seja isso. No fundo também a base é sempre a gente mesmo. Mas eu entendo que não é o vilão, mas é este homem que consegue, de alguma forma, atingir os seus objetivos, seja pelo meio que for. O Breaking Bad é um bom exemplo disso, e eu acho que o Frank Underwood também é. Não dá para caracterizá-lo como bom ou como mau. Ele é super fiel àquele negro que faz as costeletas de porco para ele e tal. E uma amizade indubitável. Mas é capaz de chegar para ele e falar: eu vou falar que eu não te conheço porque a gente se meteu numa enrascada e a gente... Aí é a política. Eu acho que entre as questões afetivas, amorosas, mesmo dessa ordem geral do afeto, são diferentes as questões daquilo que é da ordem da vontade e também muito diferentes das condições de conhecimento daquilo que nós sabemos. Quer dizer, nem sempre o que eu sei é possível refletir o que eu quero e de alguma maneira que eu posso. Entre saber, querer e poder, me parece que há uma divisão. Esse vilão, o vilão é o que faz, mesmo quando não pode. Exatamente, ele fascina porque ele sabe o que ele quer, geralmente o vilão sabe o que ele quer, ele arma a estratégia e faz de tudo para chegar até lá. E isso faz que a gente se identifique com esse querer absoluto e esse uso de qualquer estratégia para chegar lá. Eu acho que a gente se identifica, como a personagem da Odete Roitman no Vale Tudo, que certamente é uma das grandes personagens, se não for a maior da telenovela brasileira,
feita pela Beatriz Segal, que falava tudo o que queria, então as pessoas adoravam ouvir aquelas coisas absurdas que ela falava sobre o Brasil, mas é o que muita gente tinha vontade de falar e não podia. Hoje, com esse politicamente correto, a coisa impera de uma tal maneira que você é impedido de falar, até de pensar. Esses vilões dos seriados, eles falam o que eles querem, fazem o que eles querem, mas sempre tem um outro elemento de identificação, que é uma certa fragilidade. O Tony Soprano tinha pânico, era deprimido. Não vamos falar de todos aqui, mas o Frank Underwood é gay. Ele não é um gay enrustido, porque ele faz, ele apronta, mas ele é um gay que não pode se abrir, ele não pode declarar o desejo. Eu acho que ele é um enrustido, ele está dentro do armário, ele não deixa de ter a aventura sexual que ele queira ter, mas evidentemente ele não é um openly gay, sei lá, abertamente gay, um assumido, usando a sua expressão anterior. E nem é gay ou não gay a questão dele é daquilo que lhe dá prazer naquele momento. Eu acho que assim, colocar como uma orientação para lá ou para cá, seria até pôr a série numa certa... seria diminuir o foco. Mas é o lado frágil dele. Quando ele bebe, quando ele tenta seduzir outro homem, é o lado que ele fica mais derretido. Quando ele recusa o homem que o está seduzindo, o escritor lá na terceira temporada. Então tem esse lado que eu acho que também é uma artimanha de seriado, que é colocar uma fragilidade no vilão, que é mais um outro lado que a gente se identifica com ele. Enfim, o House of Cards está na metade, eu acho que vai ser impossível a gente esgotar aqui o assunto. Eu vou falar mais uma frase do nosso Ricardo III. Que é uma grande pesquisa do Kevin Spacey. O Kevin Spacey ficou um ano fazendo Ricardo III antes de estrear o House of Cards. Então, até o andar dele, dizem que é parecido com o andar do Ricardo III, do personagem do Frank. Ricardo III diz assim: estou tão imerso em sangue que um crime me leva a outro crime. As lágrimas de piedade não habitam esses olhos. Muito obrigado, até o próximo.